Segunda-feira não funciona. A comida dela é muito boa. Um colega meu, porque ela funciona dia de domingo, aí ela não abre segunda. Comprei agora. Na loja da ela. Então, o café lá é uma cafeteria que a gente não produz nada lá, é tudo que já vem pronto, né? A gente compra e a gente revende pão de queijo, bolo, café, essas coisas. O café, ele vem de Minas. Outros produtos são daqui de Campos mesmo. A loja vai fazer um ano agora em julho. Vai fazer um ano a gente na frente da loja, né? Caiu 60% as vendas. Não é a mesma coisa. Mudou muito. Uma loja que vendia um bruto mensal, hoje vende 60% menos do que vendia, comparado a janeiro do ano passado, né? Que começou a pandemia em março aqui no Brasil, fevereiro, março, né? Que começou o lockdown. Em janeiro do ano passado, comparado com janeiro desse ano, a venda caiu 60%. Desde 1978, a história da Cantina Freitas, localizada na Faculdade de Direito de Campos, como era chamada, vem sendo contada pelo seu fundador, mais conhecido pelos alunos da universidade como Seu Freitas, um apelido carinhoso de uma pessoa que faz a sua trajetória em uma das cantinas mais antigas da cidade de Campos dos Goytacazes. Há 43 anos, Seu Freitas trabalha durante os períodos letivos no Centro Universitário Fluminense, Uniflu, para garantir à sua fiel clientela o bom e tradicional salgado. Com a chegada da pandemia, as aulas foram paralisadas e a tradição da cantina foi bruscamente interrompida. A necessidade de continuar com as vendas fez o seu filho, Guilherme Freitas, que também trabalha na cantina, se reinventar. O início dos trabalhos através do delivery foi a única solução para poder garantir o rendimento mensal da família Freitas. A gente lá, a gente sempre, tentei aprimorar o que meu pai faz ainda, né? Nesses 43 anos que foram completados recentemente, agora em março. E tinha alguma produção que a gente fazia lá mesmo na cantina, e faz até hoje, né? Com delivery. Alguns salgados a gente faz, outros a gente encomenda. E a gente dividia todas as tarefas, entendeu? Ele ficava com uma parte de fazer o salgado, eu ficava mais com a parte de limpeza, de lidar com o fornecedor, de atender os clientes ali. Ele também, meu pai chegava lá 8 horas da manhã e a gente a gente dividia as tarefas lá, né? Ele chegava às 8, eu rendia ele às 9. Aí eu fechava meio-dia, né? Ele ia embora às 9, 3 horas ele voltava e às 4 eu entrava, ele saía às 8 e eu ficava até 10, 10 e meia. Mas era isso, com a pandemia aí, tive naquela semana lá de março, lá que eu nunca vou me esquecer, né? Que chegou a carta lá pra gente, que ia parar 2 semanas, e a gente meio naquela pandemia era essa que estava invadindo o mundo aí. No Brasil não tinha nenhum caso ainda, e a gente fechou 2 semanas e está até hoje fechado. Agora você imagina a situação nossa quando se viu voltando já das férias e 2 semanas após as férias ter que parar por conta da pandemia. A gente entrou em desespero ali no começo. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do coronavírus no mundo. A incerteza e o medo de um vírus desconhecido desestabilizou todas as camadas da sociedade, resultando em muitas mortes e prejuízos econômicos. Atualmente, o país se encontra com mais de 500 mil mortos e mais de 18 mil casos confirmados de Covid-19. Já em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro,
conta com mais de 1.400 óbitos e mais de 34.000 casos confirmados do vírus. Nesse período de 1 ano e meio de pandemia, Campos já passou por várias medidas restritivas, com até mesmo o lockdown, que decretou o fechamento do comércio na cidade por 2 vezes, chegando até a fase vermelha, o momento mais crítico da pandemia. Desde 16 de março, que foi o primeiro dia da nossa paralisação, do nosso dito lockdown, nós tivemos assim, várias empresas que sofreram bastante com essa paralisação. De todas as áreas, né? A área do vestuário, a área do calçado, restaurantes, indústrias pequenas, e todo o comércio do campista ficou praticamente foi muito afetado, porque não tinha o capital de... Não, na verdade, ele já estava sendo afetado por uma crise que já vinha se arrastando em 2015, 2014, 2015. Então, se agravou na pandemia. Então, e quando interromperam as atividades, piorou mais a situação. Porque o nosso custo fixo, ele permanece por um bom tempo até você encerrar suas atividades. Só que sua receita ela fica estagnada, ela para de entrar. Então, muitas empresas fecharam, muitas empresas diminuíram de tamanho, consequentemente, gerou um desemprego relativamente grande, bem significativo na nossa região, e aí a economia praticamente ficou paralisada nesses quase que 180 dias do ano de março de 2020 a praticamente a abril de 2021. Lá a gente não fazia produção, a gente não faz produção lá. A única coisa que a gente produz lá é pão na chapa, misto, pão com manteiga, essas coisas, mas essas coisas eu continuo vendendo, da mesma forma, porque quem consome é mais comerciante, né, que trabalha lá no centro. Mas essa é a questão, porque aí muita gente foi demitida e aí acabou que também nós perdemos muitos clientes, né, que era diariamente ia lá. Sempre quando para, o comércio para e aí volta, a gente recomeça do zero. Aí que é o momento mais difícil, porque é o momento que as pessoas voltam com receio, medo de contato. E aí, pra gente lá, o contato é o essencial. Só que aí veio as medidas de prevenção, de álcool, toda vez que o cliente sai da mesa, tem que passar álcool, é limitado o número de clientes sentados. E isso pra gente prejudica ainda mais. Numa semana poderia funcionar de 9 às 4. Aí o pessoal já estava acostumando com aquele horário. Na outra semana, de 9 às 5. Aí ficava 1 hora vaga, de 4 às 5 ficava 1 hora vaga, o pessoal estava acostumado já de 9 às 4. Aí ficava 1 hora sem movimento nenhum. Aí do nada ele volta ao horário normal. Depois fecha de novo. Então o pessoal fica confuso. E o horário do banco não bate com o horário do centro. Quando o banco fecha, na verdade, o movimento é no banco. A hora que o banco fecha, o comércio morre, para. Eu só tinha duas, né? 2 funcionárias. E aí demitiu um. Dificuldade maior não tem nem muito o que pensar, é vender, porque a cantina a gente já tinha para quem vender. Tudo bem, tinha dias que de 10 alunos que compravam, um só comprava. No primeiro mês a gente já procurou a faculdade, né? E perguntamos como ficaria isso. E eles lá foram muito sensíveis e entenderam totalmente a situação, até porque ao passar dos anos eles sabem da dificuldade nossa que é chegar no julho parar, num janeiro, fevereiro parar e ter que pagar o aluguel lá. Eles sabem a dificuldade que a gente passa para manter aquilo ali. Eles foram muito sensíveis, pausaram, está pausado até hoje, né? E isso foi bastante positivo para a gente, porque ficaria muito complicado qualquer tipo de mensalidade que eles fossem cobrar ali, né?
Os danos são visíveis. A taxa de desemprego no país vem aumentando com a forte influência da pandemia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil se encontra com mais de 14 milhões de desempregados. Em 2020, a taxa de desemprego chegou em seu maior nível, desde 2002. Em Campos não é diferente. A cidade passa por momentos conturbados na economia. De acordo com a Associação Comercial e Industrial ASIC, no ano de 2020, foram calculados uma estimativa de prejuízos de mais de 300 milhões de reais para o comércio da cidade. Ainda segundo o órgão, o número de fechamento de lojas em Campos chegou a 40%. Em 2020, a gente, sem aquela perspectiva da retomada do comércio, das atividades, a gente tinha uma estimativa em torno de 5 a 10% das demissões. Só que hoje nós temos aí na faixa de 45, 50 mil comerciários. Então, depois a gente verificando que a retomada das atividades, nós voltamos em julho, a gente realmente não tinha, a gente achava esse número, essa estimativa era muito alta na época. Quer dizer, a gente tem uma estimativa perante a um quadro. Mas depois esse quadro começou a mudar porque as atividades retornaram praticamente em julho, que as restrições foram diminuindo aos poucos, havendo as flexibilizações. Então, essas demissões realmente não se concretizaram no tamanho que a gente se preocupava. E foi o que eu falei. A gente entrou em contato com a Juscerja, verificamos todos os dados do CAGED e não tínhamos um número muito preciso de número de demissões diretamente ligado ao comércio de Campos. A gente não tinha esses números. Então, hoje, a gente tem que voltar os dados lá de trás para tentar ver se aquelas empresas realmente que encerraram suas atividades, que tornaram o seu CNPJ inativo, se foi registrado efetivamente as demissões de seus funcionários. O processo de pandemia, o que acontece? À medida que você tem um problema desse, nessa amplitude, você reduz a demanda. O próprio medo do amanhã faz com que você acaba não consumindo. E aí esse não consumo, de ir às ruas para não consumir de forma mais pujante, faz com que a economia reduza. E uma vez a economia reduzindo, e mais ainda tendo esses lockdowns que a gente precisou ter por conta de problema, o que ocorre é que você, deixando de vender, você não tinha um capital de giro atrás para que houvesse uma sustentabilidade enquanto seu negócio estivesse parado. As empresas estão aí fechando cada vez mais. É uma quantidade assustadora de empresas fechando no comércio local. À medida que as empresas não têm demanda, né, elas também ofertam, mas não tem dinheiro entrando. Automaticamente ela demite. Ela demitindo, esse dinheiro dessas pessoas que iriam entrar em outros comércios, deixam também de entrar. E aí, esse é um efeito cascata, isso vai reduzindo a oferta, a demanda por falta de dinheiro. A gente está tendo uma inflação que nós, economistas, chamamos de inflação de custo. É uma inflação péssima. É uma inflação que existe por falta de consumo e por aumento de preço da oferta, da falta de material. É uma inflação ruim, perigosa, que gera um resultado negativo para o setor empresarial e também para a população, por sua vez, que não tem recurso para consumir. Eu trabalho com queijo, agora eu não trabalho com queijo mais, porque na primeira pandemia eu tinha 2 freezers lotadas de queijo, tive que jogar todos eles fora, porque não tem troca. E aí é um preço absurdo, porque eu trabalho com queijo da Serra da Canastra, queijos caríssimos. E aí joguei tudo fora, agora hoje eu não trabalho mais com queijos, né, com laticínios, derivados, né, manteiga, requeijão, não trabalho com nada disso. Atrapalhou, né, as minhas vendas, porque
30% a 40% das minhas vendas é dos laticínios. Coisa que eu não posso vender hoje mais porque a validade delas é muito reduzida. Aí, se o comércio fechar amanhã, eu perco tudo. Eu tenho uma freeze desligada dentro da loja porque eu não tenho produto para trabalhar. E eu não boto produto para trabalhar, para funcionar, porque o comércio pode fechar na outra semana e eu perder o produto. Não tem como se planejar. As vendas, elas foram reduzidas no comércio de rua, principalmente, né? Muitos comércios que já vinham em crise por causa do verão, que já tem um movimento menor, eles não conseguiram se reerguer. E, assim, alguns, né, conseguiram inovar em algumas situações e tal, mas muitos não conseguiram se reerguer e, com isso, eles acabaram fechando suas portas, infelizmente. E aí vem demissões e todas aquelas coisas que a gente já sabe, né, que prejudicaram tanto o comércio. No momento, a gente não tem como saber exatamente como será o pós-pandemia, né? Porque a gente está ainda vivendo a pandemia, infelizmente. Eu queria muito já poder falar do pós-pandemia agora. Mas, de acordo com as pesquisas, as principais mudanças vão ser tecnológicas, no sentido de inovação das vendas. Uma maior divulgação em redes sociais, as vendas por delivery, takeaway, que foram que alavancaram muito, né? Muitas lojas não faziam takeaway, não faziam delivery, principalmente aqui em Campos, e porque não era mesmo uma prática local. Então, eu acredito que isso vai continuar. Muitas pessoas ou estarão com medo ainda, né, com receio de ir às ruas, ou pela comodidade mesmo, pelo delivery, que é muito mais cômodo, né? Você pedir em casa o seu produto. Todo o planejamento da empresa, ele é crucial para a sobrevivência, tanto para as vendas, quanto para aumentar lucro, quanto para reduzir custos. De acordo com a possível retomada econômica, né, como você citou, as demissões elas podem ao pouco serem revertidas. Em um ano de pandemia, o Brasil registrou 7,3 milhões de postos de trabalho fechados. No mercado formal, esse número chega a 2,6 milhões de lojas fechadas. Em Campos, a pandemia vem causando altas taxas de demissões dos trabalhadores. De acordo com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Juserja, em 2020 foram fechados 437 estabelecimentos na maior cidade do interior do Rio. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos, CDL, que tem como função assegurar empresas campistas, desde a proteção ao crédito até a campanha de marketing, não apresentou nenhuma solução, estratégia ou planejamento sobre o momento de pandemia para o setor produtivo da cidade. Relutamos muito para ver o delivery. Meu pai sempre, não, vamos fazer. Eu, não vamos aguardar aí, entendeu? Vamos segurar o máximo que pôde. E seguramos 6 meses para abrir o delivery. E eu também, o que me fez mais abrir o delivery, acima até da parte financeira, que é bem importante, né, como eu já falei, foi ver meu pai parado. Você vê que ele ali nos 43 anos, muita gente passando ali naquele balcão ali, e ele era aquele que eu falava assim, agora eu vou começar a abrir a cantina, tipo 8 horas, vai dormir até tarde. E aí eu vendo ele ali, meio que ficando ruim. Assim, vendo ele cabisbaixo, literalmente eu estava vendo ele envelhecer, entendeu? E literalmente ele envelheceu muito nessa pandemia. Se você vê o seu Freitas, que você viu praticamente 1 ano e meio atrás, aí vê hoje, você vai ver que você vai concordar comigo que ele envelheceu bastante. O dali era alimento para ele, né? O delivery é diferente, você tá embalagem, lidar com o motoboy, parte da entrega, é o tempo rolando, porque passou de 40 minutos, a pessoa já chega perguntando sobre o lanche e tal. Então, é difícil. A gente tem dia que passa o dia todo sem uma venda. A cantina vendia um total de 100%, hoje a gente vende 20% no delivery, entendeu? E agradece muito vender 20%, entendeu? Alguns demitiram 40, outros demitiram 200, outros demitiram 50. Então, a gente vai fazendo um levantamento e tendo uma ideia de como isso se comportou durante a pandemia
e como eles vêm se comportando agora com a retomada das atividades. Alguns praticamente mais ninguém, mudou um pouco o seu plano de negócio, outros trataram os seus funcionários, estão ativamente, e outros que a gente percebeu que estão dentro de uma linha dos segmentos de atividades essenciais. Então, Campos hoje, eu acho que é um caso muito particular, porque se a gente fala o seguinte, as grandes redes estão em Campos, e aí a gente fica assim, o que eles estão acreditando em Campos? A gente acredita em Campos, acho que Campos tem um potencial muito grande. E está tendo uma retomada, lenta, mas está tendo uma retomada. A gente acredita que essa estabilidade só vai retornar em 2022. Esse ano a gente vai passar um ano ainda tentando voltar para um patamar que a gente estava antes da pandemia. Dia das Mães, a gente faz promoção, a gente reinventa, né? Tenta lançar produtos novos, mas mesmo assim é muito fraco. Ou você paga a despesa da loja ou você tira, você faz retirada. Então a gente prefere pagar a loja. Pode melhorar, né? Caso a vacina até final do ano ela já tenha alcançado um grupo maior de pessoas. Pode ser que melhore. Mas se a gente vacinar aí 60% do rebanho, 60% da população, você já tem um resultado forte no Porto Açu, que está querendo voar, está sendo travado diante das circunstâncias da pandemia. Uma vez isso sendo destravado, podendo voltar na sua pujança, você tem o crescimento dos restaurantes, o retorno dos hotéis, o retorno da circulação de pessoas nas noites, o retorno dos bares e restaurantes com força total e, automaticamente, loja. E aí você, naturalmente, hotéis, aluguéis de casa, venda de apartamento, e aí a economia volta com força total. Então, o que a gente precisa é pressão sobre a vacina. Mais vacina, mais vacina e mais vacina. Eu sempre falo com os amigos, com meu pai, com minha mãe, que a estrada está difícil chegar ao fim. A gente já andamos bastante, mas estamos chegando no fim. Você vê que o sorriso já até vai dar uma emoção, acho que a gente vai até liberar lanche para todo mundo lá no primeiro dia, lá, porque vai ser 43 anos lá, nunca teve isso.